Relato número 1. Chamo-me Elias Martins e durante 3 décadas fui o guardião dos mortos de São Jerônimo do Vale, um lugarejo esquecido nos confins de Santa Catarina, onde os morros se erguem como mãos ossudas e o rio carrega segredos podres. Meu ofício era sagrado: cavar covas, fechar ciclos, apaziguar almas. Até que ele chegou. Tudo começou na noite em que Valdomiro Rocha morreu. O homem era uma lenda viva, ou melhor, não tão viva assim. Diziam que em sua juventude, Valdomiro escalou o Morro da Caveira e lá ficou desaparecido por 3 dias. Quando voltou, trouxe riquezas inexplicáveis e um sorriso que nunca mais se apagou, mesmo quando dormia. Os mais velhos cruzavam as ruas para não passar por sua fazenda, onde o gado nascia com 3 olhos e os pastos exalavam um odor adocicado, de carne em decomposição. Naquela noite de inverno, o padre Aníbal bateu à minha porta com o rosto desfeito em suor. Precisamos enterrá-lo agora, Elias, antes que a lua cheia nasça. Não questionei. Cavar covas noturnas era parte do meu serviço. Mas algo na voz dele tremia como um fio prestes a arrebentar. O cemitério estava envolto em uma névoa que grudava na pele como teias de aranha. Enquanto cavava, minhas pás encontraram raízes, grossas e negras, que sangravam uma seiva quente quando cortadas. Aos poucos percebi que não estava sozinho. Vultos se agachavam entre os túmulos, observando-me com olhos que brilhavam como brasas. Eram os Vaicurus, as almas condenadas a repetir eternamente o ato que as aprisionou em vida. Cavar. O caixão de Valdomiro era uma aberração. Feito de uma madeira escura e pulsante, como se ainda estivesse viva, sua tampa exibia símbolos entalhados que me faziam enjoar de olhar. Círculos dentro de círculos, espirais que se torciam como víboras. Ao fechar a cova, jurei ouvir um riso abafado vindo de dentro. Na manhã seguinte, o caixão estava vazio. 3 dias após o enterro, Clara, a filha do ferreiro, desapareceu. Encontraram seus sapatos à beira do cemitério, cheios de terra úmida. Naquela noite sonhei com ela. Estava de pé sobre a cova de Valdomiro, vestida com um traje de noiva feito de musgo e vermes, enquanto mãos esqueléticas a puxavam para baixo. Ele quer uma família, Elias. Ela sussurrava, antes de ser engolida pela terra. Na semana seguinte, mais 5 pessoas sumiram. Todas tinham em comum uma marca. A sola dos pés coberta por uma resina negra, igual à que escorria das raízes da cova amaldiçoada. Foi então que decidi investigar o Morro da Caveira. A subida foi uma agonia. O ar pesava como chumbo e os pássaros caíam mortos ao meu redor, suas asas quebradas em ângulos impossíveis. No topo, entre pedras que pareciam dentes gigantes, encontrei uma caverna cuja entrada era moldada como uma boca aberta. Dentro, nas paredes, havia desenhos ancestrais. Homens curvados, cavando sob o olhar de uma figura cornuda, enquanto criaturas com pernas de cabra e rostos de criança dançavam ao redor. No fundo da caverna, havia um altar coberto por velas feitas de gordura humana, ainda quentes. E sobre ele, um livro amarrado com couro humano. Suas páginas continham pactos escritos em sangue e um nome se repetia como um mantra: Valdomiro Rocha. Ele não morrera, apenas voltara. Na volta ao povoado, o cemitério havia se transformado. As covas estavam abertas, não apenas as que eu cavara, mas todas, até as mais antigas, da época dos escravos. E delas emergiam figuras, não mortos-vivos, mas algo pior. Corpos híbridos, metade humano, metade animal, com bocas costuradas e olhos substituídos por pedras brilhantes. Os Vaicurus haviam sido corrompidos. O padre Aníbal, enlouquecido, esperava por mim na igreja. Ele quer você, Elias.
disse segurando uma cruz invertida. Valdomiro fez um pacto com o Senhor das Covas. Agora, ele precisa de um sucessor para manter o ciclo. Alguém que cave não para os mortos, mas para... Ele não terminou. Uma raiz negra brotou de sua boca, perfurando-lhe o crânio antes que eu pudesse reagir. Fugi para casa, mas as sombras já me esperavam. Eles estavam por toda parte. Nos cantos, sob a mesa, dentro do espelho. Sussurros em línguas mortas ecoavam nas paredes, e cada janela refletia o rosto de Valdomiro, agora deformado, chifres curvos, dentes afiados e um buraco no peito onde pulsava uma luz púrpura. Na noite do eclipse lunar, o vale inteiro tremeu. Segui até o cemitério, guiado por uma força maior que minha vontade. No centro, onde a cova de Valdomiro deveria estar, havia um poço sem fim, cercado por centenas de vaicurus ajoelhados. Dentro dele, suspenso por raízes, estava Valdomiro, ou o que restara dele. Seu corpo era uma amálgama de carne, galhos e ossos de animais, e em suas mãos ele segurava uma pá de prata cravejada de olhos humanos. Você resistiu tanto, Elias. Ele sibilou, com vozes sobrepostas de crianças e anciãos. Mas todo coveiro um dia se torna cova. É sua vez de vestir o manto do Curupira, o senhor das profundezas. Os vaicurus avançaram, segurando-me enquanto Valdomiro cravava a pá em meu peito. Não senti dor, apenas um frio que queimava, como fogo. Quando a lua ficou vermelha, vi meu próprio corpo sendo arrastado para o poço, enquanto uma nova consciência invadia meus pensamentos. Memórias de séculos, de milhares de covas cavadas, de almas devoradas. Agora sou 2. Meu corpo humano definha no fundo do poço, mas minha essência habita este vale, alimentando-me do medo dos vivos. Cavo novas covas todas as noites, não para os mortos, mas para os vivos que ousam fechar os olhos. Seus sonhos são minha porta. Às vezes, quando um viajante passa por São Jerônimo, eu apareço como um velho inofensivo, oferecendo abrigo. Se ele aceitar, mostro-lhe o verdadeiro cemitério, o que se estende por quilômetros sob a terra, onde milhões como eu trabalham eternamente, expandindo o reino do Curupira. E você que lê esta história, sabe aquela sensação de estar sendo observado ao anoitecer? Nós já cavamos sua cova. É só uma questão de tempo até você cair nela. Relato número 2. Meu nome é Gaspar Veríssimo, e há 3 gerações minha família serve como guardiões do umbral em Serra Negra, um vilarejo escondido nas montanhas de Santa Catarina, onde os mortos não descansam. Eles observam. Tudo começou com meu avô, Henrique Veríssimo, que em 1949 fez um pacto com entidades conhecidas como os Sem Rostos. Em troca de salvar o vilarejo de uma praga que apodrecia as plantações, ele prometeu entregar um membro da família a cada 25 anos para servir como âncora entre os mundos. Meu irmão gêmeo, Matias, deveria ter sido o escolhido em 1999, mas ele se enforcou no porão de nossa casa. Ou pelo menos foi o que todos acreditaram. A verdade é mais suja. Voltei da guerra no Iaraguaia em 2004, com as mãos manchadas pelo sangue de meus próprios homens. Eu os deixei morrer numa emboscada, escondido como um rato em uma trincheira. Desde então, ouço sussurros em alemão, uma língua que nenhum de nós conhecia, vindo das paredes. O psiquiatra do exército chamou de estresse pós-traumático. Eu sabia que era algo pior. Quando voltei à Serra Negra, assumi o posto de coveiro. Foi então que ela apareceu. A mulher de branco. Uma figura sem rosto que começou a surgir nos campos de milho, sempre segurando um relógio de bolso parado. Às 3h17, o exato momento em que Matias morreu. A primeira vez que a enterrei, pensei que fosse uma mendiga.
Seu corpo foi encontrado na BR-282, vestindo trapos que cheiravam a naftalina e terra úmida. Mas ao tocá-la, tive uma visão. Vi Matias pendurado no porão, não por uma corda, mas por raízes negras que saíam do teto. Seus pés balançavam sobre um poço escuro de onde subiam mãos infantis tentando alcançá-lo. Ele me olhou e disse: "Eles mentiram, Gaspar. O pacto nunca foi quebrado." Quando voltei a mim, a cova que havia cavado estava cheia de ossos de crianças. Centenas deles, alguns tão antigos que se desfaziam ao vento. Eles começaram a aparecer após o enterro. Figuras altas de ternos impecáveis e chapéus que escondiam rostos impossíveis. Sempre em trio, sempre silenciosos. Os via nas colinas, em frente ao bar e uma vez dentro do meu quarto, parados ao pé da cama como estátuas. Na manhã seguinte, encontrei 3 caixões miniatura na porta do cemitério. Dentro de cada um, uma foto minha envelhecida, com os olhos costurados. Foi então que Lúcia, a professora do vilarejo, desapareceu. Encontraram seu caderno em uma vala, com páginas e páginas repetindo: "Gaspar sabe. Gaspar mentiu. Gaspar vai pagar." Decidi enfrentar o porão onde Matias morreu. O ar estava denso, como se o tempo lá dentro não tivesse passado desde 1999. Encontrei seu diário escondido sob uma tábua solta e as páginas finais me paralisaram. 21 de setembro de 1999. Eles me mostraram a verdade. O avô Henrique não fez um pacto para salvar o vilarejo. Ele trouxe a praga. Os sem-rostos são antigos, mais que os indígenas, mais que as próprias montanhas. Eles se alimentam do medo de quem esconde segredos. Gaspar não é meu irmão, sou eu. Quando mãe nos teve, apenas um sobreviveu. Mas os sem-rostos dividiram sua alma. Gaspar ficou com a luz, eu com a sombra. Agora querem nos reunir. Se eu morrer, ele assume meu lugar. Se ele morrer... O resto da página estava rasgado. Na noite do equinócio, a mulher de branco me guiou até o cemitério dos esquecidos, um lugar que não consta em nenhum mapa. Lá, cada túmulo tinha uma lápide em branco, e no centro havia um espelho, de 3 metros, refletindo uma versão invertida de Serra Negra, com prédios em ruínas e criaturas rastejando como insetos. Os homens de preto esperavam. Sem palavras, amarraram-me diante do espelho. A mulher de branco colocou uma máscara de madeira lisa em meu rosto e sussurrou: "Você sempre soube que Matias não existe. Você é a sombra que sobrou. Agora é hora de devorar a luz." O espelho quebrou, e dele saíram figuras mascaradas, carregando facas de obsidiana. Cada uma tinha minha voz, minha postura, mas suas máscaras mostravam emoções diferentes: medo, raiva, culpa. "Escolha uma", ordenou a mulher de branco. Sua nova face. Escolhi a máscara da indiferença. Quando a coloquei, senti minha carne queimar. As facas cortaram-me, não a pele, mas a alma. Memórias da infância, do cheiro da mãe, do riso de Matias. Tudo virou fumaça. No lugar do meu rosto, havia um vazio. Os homens de preto me levaram até os umbral, um labirinto de túneis sob Serra Negra, onde os mortos trabalham cavando covas infinitas. Entre eles reconheci rostos, meus companheiros de guerra, Lúcia, e até eu mesmo, mais jovem, com os olhos arrancados. Seu trabalho é manter o medo vivo, disseram os sem-rostos, cujas vozes eram como unhas em ardósia. Alimente-o, com segredos, com culpa, com mentiras. Agora sou o guardião do umbral. Todas as noites visito os moradores de Serra Negra em seus sonhos. Planto sementes de paranoia, maridos traidores, filhos desobedientes, mães que escondem abortos. Quando o medo atinge o ápice, eles veem a mulher de branco e se enforcam. Seus corpos são trazidos a mim.
cavo suas covas pessoalmente e enquanto jogo a terra sussurro: você é o próximo. Mas a verdadeira tortura é ver Matias em cada reflexo. Ele não é meu irmão. É o que resta de minha humanidade, um fragmento de luz que os sem rostos não conseguiram corromper. Ele me observa silencioso enquanto eu arranco rostos e apago memórias. Você que lê esta história sabe aquela sensação de ser observado ao atravessar um corredor escuro? São os Veríssimo. Nós estamos em todo lugar onde segredos são enterrados. Nas prisões, nos hospitais, nos porões de casas antigas. E quando seu medo ficar suculento o bastante, enviaremos a Mulher de Branco. Ela trará uma máscara especialmente para você. Obrigado por assistirem ao vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você é e qual relato deseja para os próximos vídeos.